Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de oração. É com muita alegria que eu vejo as pessoas chegando, já começando com as mensagens carinhosas. Já tenho likes aqui que já são dados. Tarcísio, boa noite, seja bem-vindo. Célia, diretamente dos Estados Unidos, que alegria. Dona Vera, por aqui. Maurício Duval, há quanto tempo? Jacira, que saudades. Dona Mariângela, Milena, seu Paulo, Mariana Garcia, com o bebê no colo nos assistindo. Norma e Mel, que coisa boa. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos, nesta quarta-feira, fazer o nosso estudo com a fé, com a confiança, com a certeza de que estamos sendo muito assistidos pela espiritualidade amiga, pela espiritualidade superior. Ah, Maria Alice também deu um recadinho aqui. Estela, boa noite. Então, hoje, nós vamos fazer o nosso estudo e a equipe espiritual, sempre nos assistindo, há de nos assistir também. E neste momento nós rogamos que Jesus possa iluminar os nossos lares, nos abençoar, nos fortalecer, para que a gente juntinhos possa ir enfrentando essas adversidades que nós temos que lidar, porque faz parte do processo de aprendizado, mas também lidar com as nossas dificuldades internas, não é mesmo? Ah, a Cláudia está junto com o Gabriel, Gabrielzinho de colo, Patrícia, minha filha, também assistindo, seu Antônio, Suzana, boa noite a todos. Muito feliz por vocês estarem aqui, muito feliz por vocês darem like, muito feliz por vocês divulgarem o nosso canal. E assim nós vamos estudando, aprendendo, caminhando para ir todo mundo juntinho. Lúcia, querida, também entrou aqui. Lúcia, vários familiares também. Boa noite a todos. Agora, Ângela Beatriz, boa noite. Marisa, diretamente do Paraguai, boa noite. Um beijo para todos. Eu agora vou interromper os boa noites. Ai, meu Deus, Rosana, Zanira, tanta gente querida que há quanto tempo a gente não vê, né? Mas agora eu peço licença, fechei o boa noite, porque senão não vai dar tempo da gente entrar na lição da noite de hoje, não é mesmo? Eu quero muito que essa alegria que invade o meu coração possa invadir o coração de vocês. A alegria de não me sentir sozinha em nenhum momento, porque eu sei que eu tenho todos vocês na minha vida. A alegria de estar aqui construindo um futuro melhor para mim, para você, para minha família, para os meus filhos, para os meus netos, porque esse trabalho de evangelização diário ele é muito importante, porque ele nos renova as forças, né? Bom, hoje eu quero ver com vocês uma parábola para a gente estudar. A parábola que é chamada Parábola do Festim das Bodas ou simplesmente Parábola das Bodas. Pois bem, por que estudar uma parábola hoje? Eu gosto tanto porque quando a gente estuda parábolas, quando a gente estuda algo que aconteceu na época que Jesus esteve aqui encarnado, é como se a gente matasse um pouquinho da saudade de Jesus, né? Porque a gente faz essa viagem no tempo e no espaço, então é como se a gente chegasse mais pertinho do nosso mestre. Por isso que de vez em quando eu gosto de trazer o estudo das parábolas. Essa parábola, ela se encontra no Evangelho de Mateus, e eu vou pedir licença para ler para vocês. Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Ela também é descrita em Lucas, e acho que Marcos também, mas nós escolhemos Mateus para ler e para falar a lição de hoje. Bom, parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas
e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste das núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa parábola parece que é fácil da gente entender, mas ela é uma parábola muito intensa, muito complicadinha, porque tem várias coisas aí que nós precisamos estudar. Senão a gente fica com a ideia de que o final tá feliz, né? Uma pessoa foi amarrada e jogada no fogo e na treva, Deus me livre no final desse, para uma festa de casamento. Mas não é bem esse contexto. Bom, o que nós precisamos de compreender? Primeiro, o que são parábolas? Parábolas são histórias relatadas por Jesus. Mas as parábolas são recursos pedagógicos, porque Jesus é o nosso mestre. Ele veio aqui nos ensinar. Então, ele contava as histórias usando personagens e situações semelhantes àquelas vividas por quem estava escutando. Tanto que nós temos muitas parábolas de lavradores, de pessoas que cultivam uvas e por tudo mais. Por quê? Porque ele falava muito para os lavradores, para os pescadores, né? Essa daqui fala desse rei que faz uma festa de casamento. Mas Jesus estava aqui usando o recurso didático para chamar a nossa atenção e nos ensinar. Se a gente for no sentido literal da parábola, a gente não vai entender muita coisa, não. Vai ficar achando que esse rei era muito malvado. E para que Jesus ia contar uma história de malvadeza? Mas nós temos que ir além. Então, Jesus, ele adapta aquele conteúdo imperecível, o conteúdo evangélico, para falar aos nossos espíritos imortais, porque a lição ficou dentro de nós e ficou no éter cósmico. É tão profundo o ensinamento de Jesus, porque na hora a gente entende de uma forma, quando a gente escuta Jesus falando, depois essas palavras, elas vão mexendo com o nosso interior e a gente vai aprendendo, cada vez vai fazendo mais sentido, né? Então, isso é o recurso usado por Jesus. E Emmanuel, no livro O Consolador, quando pergunta sobre as parábolas, ele fala que as parábolas são sementes. Como sementes? As sementes que são plantadas no solo. O solo que é o nosso coração, o nosso espírito. Aquele coração que já vai sendo evangelizado, essas sementes rendem. Vocês imaginam uma parábola dessa num coração como o do Chico Xavier?
Maravilhoso pensar em quantos e quantos frutos essa parábola rende, sendo compreendida e repassada pelo Chico. Agora, essa parábola em corações endurecidos, ela chama atenção, mas ela de repente não rende tantos frutos. Mas a ideia de Jesus era deixar essa sementinha no nosso coração, no nosso espírito, para que depois nós pudéssemos compreender. E aí passou o tempo, 1000 anos, 2000 anos, nós tivemos Kardec para trazer inúmeras explicações sobre os ensinamentos de Jesus, sendo a terceira revelação, trazendo esses ensinamentos para a gente compreender exatamente o que Jesus queria dizer ali. Então, hoje, nós temos maior e melhores condições de compreender essa parábola do que quando muitos de nós escutamos ela da boca do mestre, né? Mas está dentro de nós esse ensinamento. Então, olha o que Emmanuel fala. Parábolas são como as sementes que desabrochariam um dia em árvores de misericórdia, sabedoria para toda a humanidade. Essa fala de Emmanuel está no Consolador. Então, nós precisamos de compreender que Jesus contava uma história para pessoas que estavam vivendo na Palestina, naquele mundo oriental, com regras sociais pertencentes a esse mundo oriental no século I, né? Depois de Cristo. Então, nós precisamos de fazer essa viagem, de entregar o nosso espírito agora para que a gente viaje, para que a gente entre em contato com aquela terra meio arenosa, para que nós consigamos visualizar aquelas sandálias do mestre caminhando por tantas estradas, levando a boa nova, explicando, ajudando. E imaginarmos que Jesus ele se reunia com vários grupos diferentes e ele nunca dizia não a nenhum deles. E o que aconteceu? Um dia ele estava conversando com os fariseus, com os doutores da lei, e no meio dessa conversa, ele responde uma pergunta deles através dessa história, da parábola das bodas. Mas eu queria muito que a gente compreendesse que Jesus conta uma história de um casamento que um rei faz para o seu filho. O que será que tem por detrás disso? Qual o significado? Porque aí, quando eu vou lendo a parábola e nós vamos identificando os elementos que Jesus queria chamar a atenção, vocês vão ver que vai fazer muito mais sentido para nós, né? Eu estou aqui com a parábola aqui no celular. Deixa eu só abrir aqui para ler. Olha só. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, que não era a primeira vez, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Quando nós vimos essa frase, nós percebemos que Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento. Qual o sentido de uma festa de casamento? Uma festa de casamento é um lugar onde as famílias se encontram felizes, comemorando um enlace, uma união, que todo mundo imagina ser duradoura, né? Então, tem um significado de fraternidade entre famílias diferentes, um significado de alegria, de união e a representação máxima do amor. Naquela época era o quê? A festa do casamento, né? Então, quando Jesus compara o reino dos céus a uma festa de casamento, né, ele fala exatamente nesse estado evolutivo superior do espírito. Então, o reino dos céus seria aquela graça da felicidade, onde impera dentro de nós o amor, a alegria, a fraternidade e os sentimentos bons. Por isso que Jesus fez essa comparação.
Bom, as bodas, né? A gente sabe que tem o sentido de união, de casamento. Seria a simbologia da nossa união com Deus, da verdadeira união nossa com Deus, com Jesus. Seria um momento de uma intimidade maior com os ensinamentos propostos por Jesus, pelas leis divinas imutáveis. E Jesus quer dizer isso, que nós vamos conseguir uma felicidade plena quando nós estivermos interligados e unidos com o Pai Criador, com Jesus, com o bem, com o amor. Continuando. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Quem é esse rei? Esse rei, nosso Pai Deus. Quem é esse filho? Esse filho é Jesus. Então, Jesus aqui está falando da alegria de Deus com aqueles que resolveriam estar ali participando deste banquete, dessa festa, com aquele seu filho que encarnara para nos ensinar a lei de amor. E o rei enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Bom, quem era... Naquela época a gente tem que lembrar que os casamentos duravam 7 dias, né? Então, muitas pessoas chegavam e outros, né? A coisa ia durando. Os servos são aquelas pessoas enviadas por Deus. Os espíritos iluminados enviados por Deus para poder cumprirem aquela missão. Então, qual era a missão desses servos, dos enviados de Deus? Convidar os convidados da lista dele. Então, ele faz uma lista, uma escolha, e ele escolhe as pessoas que têm uma condição de participar dessa festa de casamento. Mas os servos vão convidá-los e eles não querem vir, recusam o convite. O que seria isso? Muitos espíritos, até com condições intelectuais e morais mais elevadas, eram chamados a participar deste projeto de Jesus aqui na Terra. E muitos ou não se acharam competentes ou não deram conta e não vieram. Então, continuando a parábola. O rei depois enviou outros servos e, ao invés de apenas convidar, ele fala: dizei aos meus convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois, os cevados já mortos. Tudo está pronto, vinde às bodas. E aí o que acontece? Eles simplesmente recusam o convite novamente. Estava tudo pronto para essa bodas, bastava a pessoa ter a boa vontade de, além de receber o convite, participar desta festa, desse casamento. Então, o que aconteceu? Um grupo de pessoas foram para o seu campo, cuidar do seu campo e não quiseram participar das bodas. Os outros foram para o seu negócio, o seu comércio, e também recusaram o convite de participar das bodas. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então, aqui nós percebemos a diferença de inúmeros grupos aí de pessoas. Aqueles que valorizaram o trabalho material, que valorizaram a matéria. Então, eu vou cuidar dos negócios e não vou participar dessas bodas. Então, não soube diferenciar e parar um pouquinho com o excesso desse materialismo para colocar a espiritualidade na sua vida. Muitos são assim. São convidados, ficam orgulhosos, agradecidos pelo convite, mas não conseguem colocar na prática aquilo que tem dentro de si com conteúdo. E não conseguem assumir, estarem ao lado de Jesus na missão que ele cumpriria aqui na Terra e que cumpre até os dias de hoje. Outro grupo era um grupo mais ignorante, que é comparado
a esses espíritos muito ignorantes que, quando contrariados, o que eles fazem? Agridem e matam. E a gente vê pessoas assim até hoje. Vai você convidar alguma pessoa mais violenta, né? A uma pessoa que ainda esteja numa criminalidade, basta você chegar lá e andar na rua errada, você é morto sem saber por quê. Mesmo se você for mensageiro de alguma coisa boa. Então, naquela época, tinham esses espíritos reticentes, que além de não aceitarem o convite, ainda subjugaram, humilharam e mataram os servos enviados por Deus. Quantos servos será que foram mortos ao longo dessa nossa existência como espírito? Na história da humanidade, quantas pessoas foram para as fogueiras? Quantas pessoas perseguidas? A humanidade teve a coragem de crucificar Jesus. Quantos vieram antes dele? O que fizeram com João Batista? Foi humilhado e foi morto? O que fizeram com tantos santos, considerados santos, que a gente aprende na Igreja Católica, que eram espíritos muito iluminados, batalhadores? O que fizeram? Inúmeros mortos. Como morreram a maioria dos apóstolos? Todos com mortes violentas, sendo mortos, assassinados friamente. Então, quando Jesus conta isso, embora a gente fique horrorizado, é o que acontece nos dias de hoje, não é mesmo? Então, a situação era complicada e por isso que Jesus chama a atenção para isso. Mas o rei fala que as iguarias do banquete estão todas prontas, que não precisava de trazer nada, de fazer nada, bastava vir à festa. Ou seja, bastava acionar um botãozinho chamado vontade, boa vontade. E nem isso. Então, as iguarias, os banquetes, são as lições do Evangelho. As lições do Evangelho iam ser trazidas por Jesus ali, ó, no prato, prontinho, para aqueles que quisessem ouvir, que tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E quantos não deram conta e não aceitaram as iguarias servidas nessa festa? Como eu falei para vocês, os campos, os negócios, eram os interesses imediatos daqueles indivíduos, né? Os interesses imediatos e materialistas. Então, essas eram aquelas pessoas que adoram, sim, que acreditam, que acham bacana, mas que não dão conta de se desvencilhar da sua rotina material, da sua rotina de afazeres. Isso me lembra muito aquelas passagens onde Marta e Maria recebiam Jesus em suas casas. Marta ficava limpando a casa, arrumando, fazendo as coisas enquanto Jesus estava lá. Maria se sentava e escutava o mestre falando. Às vezes, em inúmeras situações da vida, nós somos Martas. Nós não paramos para escutar nem mesmo o nosso coração, a nossa intuição, porque através dela, Jesus fala conosco. Então, precisamos de estar atentos. Se nós não estamos recusando vários convites, exatamente por acomodação a uma ideia mais materialista, onde eu cuido da matéria. Então, eu nunca falto numa aula, mas eu falto no meu compromisso religioso, né? Como se isso fosse um inferior ao outro na escala. Bom, e aí, continuando a parábola. O rei, tendo notícia de que seus servos foram mortos, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Ele incendiou a cidade, mas não acabou com as bodas. Ou seja, todos aqueles que tentavam fazer com que as bodas, essa união de Jesus com a humanidade acontecesse, todos aqueles que tentaram atrapalhar, muitos foram o quê? Deixaram até não participaram como encarnados, né? Aí, essas cidades das pessoas, né? Esses clãs das pessoas malvadas,
esse exército que queria derrubar o mestre não teve jeito. Foram impedidos para que Jesus continuasse com a sua missão. Então, embora esse momento seja um momento que a cidade foi destruída, porque às vezes é preciso, né, conter essa turba para que Jesus pudesse fazer a sua missão, porque toda a humanidade ia ser beneficiada. Então ele disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Como que era esse convite de Jesus? Era para que convidasse aqueles específicos? Não. Convidaram todos. Todos que estavam ali por perto, mais próximos, no caminho. Alguns muito bons, outros nem tanto. E todos eles foram para a festa, né? E havia, para ir para aquela festa, precisava de quê? De estarem arrumados para essa festa, vestirem vestes adequadas a este casamento. Se nós somos convidados para ir no casamento, a gente não vai com a roupa de trabalho, a gente não vai com a roupa que a gente fica em casa descansando. Não. Nós temos roupas especiais, que são as nossas vestes de núpcias, de casamentos, para que a gente possa estar de acordo nas festas, né? Então, essa festa estava cheia de convidados, inúmeros convidados com a roupa nupcial. E o que significa essa veste nupcial? Para ver um casamento, tinha essa veste. Então, essa veste nupcial, ela significava o desprendimento daquele momento vivenciado, onde as pessoas se preparavam e aceitavam, colocando aquela roupa e participando inteiramente daquele momento do casamento. Aí a pessoa estava ali por inteiro. Então, essa veste espiritual seria as qualidades desenvolvidas pelo nosso espírito. Porque nós só conseguimos comungar com Jesus e estarmos ali, naquele casamento, se nós estivermos menos presos aos laços da matéria, mais íntegros, mais éticos, mais compromissados, verdadeiramente compromissados. Então, ali, aquela roupa era necessária para fazer a aliança com o noivo. Então, fazia parte, né, daquela cultura que as pessoas se aprontassem para este casamento, porque era uma forma de respeito, mostrava que estavam aliados àquele projeto, respeitando aquele projeto. Quando a gente pensa em veste, nós lembramos, né, que até mesmo na doutrina espírita, nós consideramos o nosso corpo físico como uma vestimenta que o nosso espírito coloca e que nós trocamos essa vestimenta de encarnação em encarnação no nosso processo evolutivo. Só que as vestes nupciais seriam o espírito mais iluminado, mais integrado. A veste nupcial é tão especial que você tira aquela roupa do dia a dia para você colocar algo especial. Só é capaz de ter aquela veste especial quem já estivesse assumindo essa comunhão com o noivo, que no caso seria o quê? Jesus. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu falei que essa parábola é mais densa, né? Bom, aí, continuando a parábola. O rei, ele observando a festa, entrou para olhar os convidados
e viu que todos os que estavam na festa já trajavam as suas vestes nupciais. Mas aí ele viu um homem que estava lá no casamento e não estava trajando as vestes de núpcias, como mandava a tradição. E ele chegou perto deste homem e falou: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí essa parte pesada. Quem é que vai em um casamento e não coloca a veste nupcial? Primeiro, ele demonstra que ele não está acreditando naquilo ali. Ele está na festa, mas ele não participa da festa. Ele está no casamento, mas ele não está em comunhão na realidade. E aí, Jesus aqui, ele precisava de falar aos fariseus sobre os falsos profetas, sobre as pessoas que tinham a veste, muitas vezes, adequada, né, nas igrejas, que se vestiam de cordeirinho, mas que por dentro eram lobos. Falava dos falsos profetas, que têm palavras bonitas, mas que não estão em comunhão verdadeira com Jesus. Então, este convidado era aquele que usa a sua influência com as pessoas e que promove discussões e tudo mais, mas que internamente ele não evoluiu, ele não fez essa aliança com Jesus. Então, quando fala que o rei amarrou pés e mãos, significa o quê? Impediu ele de continuar enganando, trapaceando em nome dele, de Deus, em nome de seu filho. Então, existe um amarrar aí. O que significa isso? Não dar a ele a oportunidade de poder ser um interlocutor das leis divinas. E quando fala que ele é jogado às trevas exteriores, o que significa isso? São inúmeras encarnações difíceis, de provas difíceis, em locais onde as trevas exteriores são o quê? A ignorância, o egoísmo, o egocentrismo, a violência, né? Onde haverá pranto e ranger de dentes. O que é esse pranto e ranger de dentes? É exatamente as encarnações de provas, de muitos desafios, onde a pessoa vai ter que refletir sobre o mal que fez. E uma coisa muito complicada são as pessoas que se fazem passar por religiosos, por pessoas que estão em comunhão com Jesus, ou que estão num estágio evolutivo até superior ao nosso, que exerce uma liderança espiritual sobre um grupo de pessoas, e internamente não é nada disso. A gente percebe isso acontecendo até hoje, em todo tipo de religião, nas igrejas, todo tipo de religião. E nós precisamos de estar atentos, porque este rei sabia. Ele sabia quem fingia que estava ali naquela festa nupcial, mas que na realidade queria mesmo era o quê? Continuar com a sua vida egocêntrica, sem fazer aquela aliança com Jesus. Bom, e a gente tem que lembrar que as trevas e o ranger de dentes fazem parte das escolhas do reencarnante, porque foi o convidado que escolheu não respeitar aquele local de entrar e seguindo as suas próprias regras, e não as leis divinas, né? Bom, então, nós percebemos que houve uma série de convidados. O primeiro grupo de convidados, de indivíduos que já demonstravam ter uma certa condição intelectual e moral,
para participar das bodas com Jesus, foram convidados, não aceitaram essa missão de estar ali, lado a lado com Jesus. E depois tem aqueles desatentos, que não percebem a grandeza de Jesus, não percebem a importância dessa união e vão cuidar das suas vidas materiais. Temos os revoltados, que nem aceitam o convite e que querem acabar até com aqueles que vão, os enviados para levar os convites, que estão ainda nas trevas da ignorância, da violência. E aí, o outro grupo, aqueles que estavam no caminho, são pessoas que estavam próximos ali, uma certa simpatia, né, pelo rei, pelo filho, e tinha uma propensão ao bem. Mas esses precisavam de quê? De exercer a vontade. E sabendo que para participar dessas bodas, não bastaria aceitar o convite. A pessoa que tinha que tomar banho, tinha que colocar a roupa de núpcias, tinha que se preparar, preparar os familiares e seguir as regras da sociedade para aquele casamento. E o convite? O convite são as oportunidades que nos são oferecidas. Todos nós somos convidados diariamente. Todos nós somos convidados constantemente. Quantas recusas nós já fizemos para o trabalho do bem? Quantas vezes o convite aparece na televisão, aparece através de um telefonema do amigo, aparece através de um vizinho que está precisando de ajuda, e nós fazemos o quê? Nós recusamos esses convites. Quando a gente pensa, nossa, mas esses convidados recusaram, somos nós. Nós já saímos daquela fase que nós já estivemos antes em outras vidas, de agredir quem vai levar o convite e de brigar. Nós somos aqueles que ainda estamos pensando se vamos aceitar ou não. E se no caminho nós tivermos esse tipo de convite, se nós recusarmos, deixaremos de participar da grandeza, da alegria e da maravilha que é uma bodas dessa. Bom, por que será que Jesus fala de casamento? Tem o primeiro milagre dele foi lá as bodas de Canaã. Então, é importante saber que todos esses estudos antigos da tradição do povo hebreu, eles sempre falavam de casamentos, as histórias, né? Até os profetas simbolizavam casamentos, bodas e tudo mais como essa união permanente, como essa alguém que se entrega, né, a Deus verdadeiramente. Então isso era interessante, era uma simbologia usada pelos hebreus, pelos profetas, e Jesus usa dessa simbologia mais de uma vez para poder também trazer a sua lição. Porque ele conta uma história e a pessoa pensa, como assim não foram na festa? Para chamar a atenção e a gente se perguntar, por que não foram? Quem eram esses? E como é que acontece isso? Né? Bom, nós sabemos que o mundo feliz, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem fraternidade, ele tem a paz. Qual o mundo feliz que nos espera? O mundo da regeneração. E nós estamos em plena transição. Então, nós vamos ter que prestar atenção que estaremos constantemente convidados para o trabalho. E o que é o trabalho? É nós despirmos dessa veste material para assumirmos a nossa veste espiritual. Então, nós precisamos de trabalhar para estarmos dignos de estar nessa comunhão. E só seremos felizes quando assumirmos essa comunhão. Plenamente felizes. Que é o nosso mundo de regeneração. Não habitará o mundo de regeneração aquele que não passar por essas bodas e entrar em comunhão com Jesus, com Deus nosso Pai, com a espiritualidade amiga, com o bem, com o amor, com o desejo que o outro fique bem, com o amor próprio, com o amor pelo próximo, com o amor a Deus. Bom, então, a veste espiritual, ela é necessária.
ela é necessária para a gente participar deste banquete. Se nós chegarmos como estamos aqui, vinculados à matéria, não conseguiremos participar do banquete. Nós precisamos de preparar a nossa veste especial, porque quando daqui partirmos, nós levaremos conosco aquilo que habita no nosso coração. Então, se nós somos raivosos, orgulhosos, se estamos alimentando egoísmos, nós levaremos isso conosco. E aí não cabe a veste nupcial. Para ter a veste nupcial, é preciso ter um desprendimento, porque ela só leva a caminhos de alegria, de fraternidade, de união. Aí a pergunta que eu faço: qual a veste que nós estaremos usando quando formos habitar o plano espiritual? O dia que formos chamados? Será que nós teremos condições? Será que nós teremos coragem para trabalhar e bordar a nossa veste nupcial? Será que nós estamos trabalhando o nosso espírito para quando formos convidados a participar deste banquete, a gente ter a nossa veste espiritual? Será que nós estamos seguindo aqueles que não a têm? Será que nós estamos fazendo dos nossos dias apenas uma negação da importância da nossa vida espiritual? Tempos de pandemia, nós precisamos de pensar como que aproveitamos esses momentos. Estamos cuidando mais uns dos outros? Estamos cuidando de nós? O que é que esse momento nos ensinou? Como que eu estava antes de 2020? Como que eu estou agora? E como que eu quero estar no final de 2021? Qual o preparo? O que que eu não quero abrir mão? O que que realmente está me dando alegria, felicidade? Muitos de nós não imaginávamos o quanto que era importante a saúde do corpo físico, a saúde mental, que muitas vezes está abalada com a pandemia. Quantos de nós achávamos que era natural ficarmos um ou outro dia sem abraçar o pai, a mãe, os filhos, e agora a gente percebe que a gente daria tudo para poder ter esse abraço diário. Quantos de nós não abriu as portas do coração para se ligar nas orações? Então, nós que estamos aqui neste momento reunidos em nome de Jesus, nós estamos tecendo as nossas vestes, estamos trabalhando o nosso orgulho, o nosso preconceito, estamos trabalhando para aprendermos mais. Este é o caminho do estudo, da reconciliação com o nosso eu interno, que é feito à imagem e semelhança do nosso Pai. O nosso Pai não é um velho de barbinha branca sentado no trono. Nosso Pai é uma energia que nós nem conseguimos imaginar e que envolve todo o universo. Tão grandioso que é. Então, nós somos energia. Nós utilizamos esta aparência, esse corpo, para podermos, ainda dentro da nossa inferioridade, nos apresentarmos, nos enxergarmos, nos ouvirmos, nos tocarmos. Mas um dia chegará que nós não teremos mais necessidade dos nossos corpos carnais. Isso é evolução. Que possamos ter a coragem de Paulo de Tarso, de deixar tudo e passar a seguir Jesus. Que nós tenhamos a persistência, a disciplina de Eurípides Barçanufo, que desde que teve contato em sonho com Jesus, nunca mais deixou de trabalhar um dia da sua vida. Que nós possamos trabalhar pelo próximo incansavelmente, como o nosso querido Chico trabalhou durante
toda a sua vida. Que nós tenhamos a coragem do nosso Divaldo de assumir mais de 10 mil crianças para poder ter essa obra e se responsabilizar pelo café da manhã, pelo estudo, pelas dependências dessas crianças e das suas famílias. Que nós possamos ter a boa vontade de, se não conseguirmos fazer nada por inúmeros motivos, separarmos um tempinho do nosso dia para orarmos por todos aqueles que amamos, aqueles da nossa família, aqueles com quem trabalhamos, que nós possamos fazer a diferença orando, mesmo que seja do nosso cantinho. E assim nós conquistaremos o direito de entrar por esses portões maravilhosos e participar desse banquete extraordinário, que é viver a regeneração pertinho de Jesus, fazendo essa aliança com o Mestre de coração. Essa é a parábola que eu tinha para falar para vocês. Tem muitos vídeos, muitas palestras de muitos irmãos que fazem também. Eu tentei ouvir um pouquinho de cada e fazer um resumo. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham conseguido compreender o sentido dessa história contada por Jesus quando conversava com os fariseus. E que esse nosso mestre querido, que a nossa saudade dele ainda bate no peito, possa nesse momento nos brindar com a sua energia amorosa. Façamos a nossa oração na noite de hoje. Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos por todas as lições que nos ensinastes, que nos ensina e ainda nos ensinará. Agradecemos por todas as vidas que tivemos, por esta vida e pelas que teremos. Agradecemos pelas pessoas que dividem conosco a jornada, a caminhada em todas essas vidas, pois fazemos amigos, fazemos pessoas diletas ao nosso coração. Muita gratidão, Jesus, por estarmos aqui encarnados. Mas hoje queremos te pedir em especial por todas as famílias que estão com luto, lutando com seus familiares que possam estar internados nos hospitais ou nos leitos de dores dos seus próprios lares. Pedimos a bênção de todas as equipes de luz, lideradas por ti, Jesus, para que tratem dos doentes, para que possam ir em todos os hospitais do Brasil, do mundo, e atender cada doentinho. Cada profissional, cada médico, cada enfermeiro, cada profissional da limpeza, cada cozinheiro, secretário, todos que estejam trabalhando nesses hospitais, incansáveis, porém cansados. Que essa luz derrame sobre todos e que possam fortalecer. E que nós temos muita gratidão por todos, por estarem nessa batalha. Te pedimos, Jesus, por todos aqueles que se encontram com medo, por todos aqueles que temem perder a sua vida, que possam se sentir corajosos e lembrarem que a verdadeira vida não é essa, mas é a vida do Espírito. Que possamos pedir, Jesus, por todos os órfãos, por todos aqueles que perderam seus pais, por todos aqueles que não têm mais família e que habitam os asilos das cidades. Pedimos por todos os lares desajustados, por todos os lares que se empenham em levar a palavra de Jesus aos seus filhos, aos seus netos, aos seus vizinhos. Queremos te pedir, Jesus, por todos os países, por todos os cientistas que estão na luta para fabricar, desenvolver as vacinas. Te pedimos por todos neste instante. E que os nossos lares sejam abençoados com muita luz
os nossos familiares também. Com essa prece, Jesus, nós entregamos nas suas mãos os nossos destinos, mas fortalecemos os nossos corações com a vontade, o desejo de te ajudar, com o desejo de estabelecer essa comunhão contigo, Jesus. Assim, nós agradecemos por quem somos, onde estamos, com quem estamos. E pedimos forças para que possamos sempre fazer o melhor nesta e em todas as vidas, sob as bênçãos de Jesus e de Deus nosso Pai. Que assim seja. Pois bem, amigos, então nós estamos aqui, né? Eu dei uma boa noite para muita gente, eu quero dar boa noite para Graziela, para Fátima, Bartira, para o Maurício Brito, para Gessilda, para Dona Vanúzia, para Simone, para Irani, para Conceição, para Juliana Pádua, todos os amigos queridos que deixaram mensagens aqui. Obrigada. Quem gostou do nosso estudo de hoje, dê um like, que é importante para o canal. E nós continuamos na campanha de divulgação do canal para que nós tenhamos mais inscritos, para que nós possamos divulgar mais e que as ferramentas de trabalho possam ser melhores para nós. Então, eu peço que divulguem o nosso canal. Para que nós possamos conseguir tudo isso, nós temos que bater os 1000 inscritos. Então, ainda tem muito chão, porque a gente nem divulgava muito, mas agora nós vamos divulgar. Agradeço a todos, uma boa noite, que nosso Jesus querido possa abençoar a cada um de vocês, cada lar, cada habitante de seus lares, abençoar os seus locais de trabalho, abençoar as nossas cidades, o nosso querido Brasil. Assim, boa noite, amigos. Lembrando que quinta e sexta-feira, às 18 horas, estamos aqui juntinhos de novo no nosso estudo e oração, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquemos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer.